Agora, quem deve estar mesmo também preocupado, sem dormir aí com a chegada do Trump ao poder, com todo esse ambiente de animosidade que eu expliquei para vocês até aqui, para agora a gente poder ir direto ao ponto, é o próprio presidente Lula. Por quê? Porque o Trump deve frustrar 4 planos seus, como mostrou esta matéria aqui da Gazeta. Olha aí, ó. Os 4 planos de Lula que podem ser frustrados por Trump. Acompanhe comigo que eu vou mostrar para você resumidamente quais são. O primeiro embate diz respeito justamente aos planos do governo petista de aprovar um projeto de regulamentação das redes sociais do Brasil, o famoso PL da censura. A avaliação dentro do próprio governo Lula é de que o alinhamento de empresas como a comandada por Mark Zuckerberg e o X com o futuro governo de Trump pode acabar dificultando a tramitação do projeto no Congresso brasileiro, projeto esse que já foi barrado pela população em 2023 quando estava lá no Congresso. Musk, inclusive, foi indicado por Trump para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, uma espécie aí de ministério que o Trump criou só para o Elon Musk. Ou seja, gente, regular as redes, que é o grande sonho de Lula, da esquerda, do STF, agora ficou mais difícil. E veja agora, vamos aí para o segundo plano de Lula frustrado, que está ameaçado pelo governo Trump. Olha aí, posse de Trump ameaça a agenda ambiental de Lula. Existe um temor, por exemplo, que uma eventual ausência do norte-americano acabe esvaziando a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento vai ser realizado em novembro, em Belém, no Pará, e é uma das principais apostas da agenda internacional de Lula para esse ano. Além de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, como fez em seu primeiro mandato, a expectativa dos petistas é de que Trump boicote a definição de novas metas climáticas para 2035. O Trump tem uma visão da gestão do clima bem diferente daquela do Biden e o grande evento do Lula aí pode flopar. Vamos então, gente, agora ao terceiro plano frustrado. Aí, ó. Além da renovação das metas do Acordo de Paris, a COP30 pretende discutir o financiamento para ações de mitigação e adaptação ao aquecimento global. Os países emergentes e mais pobres querem recursos para essas ações e cobram a liberação de 100 bilhões de dólares anuais. Em uma gestão Trump, acredita-se que vai ser praticamente impossível arrancar recursos financeiros dos Estados Unidos para isso. Então, se Lula achava que ia conseguir mais dinheiro com os Estados Unidos, já pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não deve acontecer. E, por último, quarto plano frustrado. Outro plano de Lula que pode ser prejudicado com a chegada do Trump aos Estados Unidos diz respeito à criação de um meio de pagamento alternativo ao dólar para transações financeiras feitas pelos BRICS. O Trump chegou a falar publicamente que poderá aplicar tarifas de 100% sobre os países membros dos BRICS, caso não se comprometam a abandonar os planos de criar uma nova moeda ou criar um meio alternativo ao dólar no comércio internacional. Ou seja, o Lula maquinou um plano conjunto para enfraquecer a economia americana, mas o Trump não vai deixar barato esse plano aí dos BRICS. E tudo isso, gente, pode ser apenas uma pequena fatia do problema em razão da animosidade que o Lula e o STF criaram com o Trump e com seus aliados. Então a gente pode estar vendo aqui essa possível frustração aí de 4 planos como um topo aí de um iceberg. E, gente, com todo o poder do Trump, eu, se fosse o Lula ou o Alexandre de Moraes, estaria mesmo bem preocupado com a chegada do Trump ao poder, depois de tudo que os brasileiros fizeram para criar esse clima e para trazer consequências ruins sobre todos nós. Pessoal, e você vai ver agora os 4 planos de Lula que podem ser aí frustrados com um novo presidente aí em posse, Donald Trump, agora no poder dos Estados Unidos. Pessoal, e isso não é tudo, isso é apenas a ponta aí de um iceberg, porque o pior pode estar por vir, já que Lula e o STF, após aí tantas provocações, tantos aí abusos de poder, acabaram aí provocando Trump e seus aliados. Lembra aí como Lula declarou um apoio para Kamala Harris? E algo que foi totalmente inapropriado para um chefe de Estado, e agora a direita está em festa após a posse aí, após um retorno de Trump como presidente dos Estados Unidos. Pessoal, e a razão de toda essa confusão, de toda essa aí provocação, dessas diferenças, estão aí nos planos de Lula contra o Brasil, nos planos de Lula que poderia até
mesmo atingir o território americano. Pessoal, e você vai ver nesse vídeo 4 planos que serão aí destruídos por Trump agora na presidência dos Estados Unidos, e verá também como que o Brasil pode ser diretamente afetado. Pessoal, esse vídeo é um dos mais importantes que você vai ver aqui no canal, por isso eu já te peço que se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Donald Trump toma posse hoje e já ameaça 4 planos de Lula. Tudo que o Lula não queria, gente, aconteceu. A direita está de volta ao poder nos Estados Unidos. Olha, o Lula não só torceu pela Kamala Harris, mas ele deu declarações desastrosas há 4 dias das eleições lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Há 4 dias das eleições, Lula disse que Kamala é melhor para os Estados Unidos e disse: estou torcendo. Olha as declarações aqui, que elas são absurdas. Ele coloca aí, ó: com Kamala Harris é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. Nós vimos o que foi o presidente Trump, aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque se apresentavam o mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. E olha aqui o que ele diz, ó: temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, América Latina e em vários países do mundo. É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara. Vejam aí que Lula sugere aqui que a volta do Trump é a volta do nazismo e do fascismo. Gente, essa é uma declaração extremamente agressiva contra um candidato à presidência simplesmente da maior potência global. Sem falar que tudo que eles discordam é nazismo e fascismo para eles, né? E olha aqui, ó, o que ele segue dizendo. E como eu sou amante da democracia, amante, né? A gente viu que o Lula é amante da democracia, mas ele é casado com ditaduras como o da Venezuela. E ele segue aqui: eu, amante da democracia, acho a democracia mais sagrada que nós conseguimos construir para bem governar os nossos países. Só não critica as ditaduras, né? E aí fala: eu, obviamente, fico torcendo pela Kamala ganhar as eleições. Só que essa declaração do Lula é totalmente inapropriada. Não é só uma posse errada, ela é errada de se fazer. E ela foi criticada até pelo Globo, pelo Guga Chakra. Olha aqui, ó: Lula erra ao declarar apoio à Kamala. Não cabe a um chefe de Estado estrangeiro se posicionar abertamente sobre o processo eleitoral democrático em outro país. Não é Lula que é todo assim: soberania, não interfiram com a soberania do Brasil, essas nações colonialistas. Agora, o que ele está querendo fazer? Interferir na eleição estrangeira? É isso aí? Olha a hipocrisia desse povo. E é claro, gente, que fazer uma presepada dessas traz consequências ruins para todos nós. Lula é um desastre nas relações internacionais, é um anão diplomático. Isso gerou um medo até no pessoal do próprio governo subordinado a Lula. Primeiro eles deram uma declaração passapano aqui dizendo: Brasil, aqui são os diplomatas do Brasil, avaliam que o apoio de Lula à Kamala não prejudicará a relação econômica com os Estados Unidos. Deram uma passadinha de pano, mas aí aqui, ó, vem a verdade aqui na linha fina. Governo brasileiro teme a promessa do Trump de aumentar a tarifa sobre os importados. Por que teme isso? É claro que tem que temer. Os Estados Unidos são o segundo país do mundo para o qual a gente mais exporta. Exportar significa riqueza vir para cá, dólares entrando para cá, significa dinheiro entrando, empreendedorismo, emprego, renda crescendo, e existe um risco do Trump colocar tarifa alta e isso reduzir tudo isso que eu mencionei. E esse medo agora está se concretizando com uma ameaça do Trump de retaliar o Brasil, especificamente pela proibição de deixarem o Bolsonaro e a posse do Trump, como eu mostrei num outro vídeo para vocês, que eu vou deixar no final aqui na tela e também na descrição, que é imperdível. É um vídeo que já atingiu aí 2 milhões de pessoas só nessa última semana. Ou seja, gente, Lula fez uma aposta idiota e insensata na Câmara, com riscos ao Brasil, e perdeu. E para você entender ainda a ameaça aos 4 planos do Lula que eu vou mostrar para você nesse vídeo, eu preciso ainda dar um pouquinho mais de contexto. Hoje vai ser o grande dia da posse do Trump, com várias tradições americanas acontecendo, como o famoso juramento, discursos, desfiles, e o Trump já chegou chegando. Ele quebrou precedentes e ele convidou vários chefes de Estado para sua cerimônia, como o presidente Milei da Argentina e o ex-presidente Bolsonaro, que, como vocês sabem, foi barrado por Moraes. Mas o Bolsonaro vai ser representado lá pela esposa Michele e por uma comitiva de parlamentares de direita, que conta com Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten. E o governo brasileiro ele vai ser representado pela embaixadora de Washington.
E os eventos, gente, já começaram. Ontem mesmo teve um grande comício do Partido Republicano com direito à dancinha do Trump e a apresentação do grupo Village People cantando YMCA, que virou um hit na campanha do Trump. E ele chamou ao palco para discursar nada mais nada menos do que ele, Elon Musk, dono do X, da Tesla, da SpaceX, e a mesma pessoa que o ministro Alexandre de Moraes censurou e contra quem abriu inquéritos. Será que tem gente no STF, gente, perdendo os cabelos agora ao ver Musk com essa moral toda? Tem uma turminha que acordou hoje, nesse dia 20 de janeiro, se borrando de medo, percebendo que as suas falas e ações ao longo dos últimos anos poderão e terão consequências gravíssimas aqui no Brasil. Hoje, como vocês sabem, é a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Donald Trump, que durante vários momentos já demonstrou que reconhece que o Brasil hoje já não é uma democracia livre, é uma ditadura, que existe ali o operador da ditadura, Alexandre de Moraes, e existe a cabeça, né, a frente dessa ditadura, que é o Lula. Aí o Lula, durante o período da campanha da Kamala Harris, fez várias manifestações a favor da Kamala Harris, mas não só isso. Lula disse isso aqui: nazismo com outra cara, contra lunático radical. Olha só como que o Lula se refere a Donald Trump. Isso aqui foi 1 ou 2 dias, né, antes das eleições, chamando o Donald Trump de nazista e lunático. Beleza. Na cabeça do Lula, a Kamala ia ganhar, porque o Lula acreditou no que a Globo News falava. Então, o resultado parece que foi outro. Aí a situação ficou complicada, porque aí nós temos agora, como presidente dos Estados Unidos, um país que é um dos mais influentes, mais fortes, de todos os aspectos que você possa imaginar, não só econômico, mas bélico e judiciário e tudo. Lula comprou uma briga com um cara que está vindo com sangue nos olhos, para colocar a casa em ordem. E Donald Trump já reconhece, falou em vários momentos, que vê que o Brasil já não é uma democracia livre, que está muito preocupado, inclusive, com a perseguição política contra as pessoas de direita e conservadores aqui no Brasil. Lula sabe que se os Estados Unidos começar a investir, né, contra o Brasil, com tarifas e outras formas, vai prejudicar muito o governo dele. Porque daí várias coisas ficariam mais caras. E a rejeição do Lula, vocês já sabem, tá assim, batendo o teto já. Aí o Lula decide fazer uma reunião ministerial no mesmo dia, no mesmo horário, que seria a posse do Donald Trump, que vai começar agora. Uma espécie de querendo competir com a audiência do Donald Trump, que é um absurdo, porque ninguém... Se o Lula fizer uma live, não dá 20 pessoas. Mas durante uma fala dele nessa reunião ministerial, Lula demonstra claramente... Aqui, ó, demonstra claramente que tá se borrando e tá com medo e tá igual o Maduro, fazendo alguns acentos, tipo, oh, faz nada com a gente não, a gente tá de boa, a gente tá tranquilo. Que o Lula se borrando, querendo dar uma de diplomático. Bateu, xingou o Donald Trump até agora, olha só. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. Peraí, quem é que fala isso? Que a eleição do Trump pode causar problema da democracia mundial? Primeiro, o que é democracia mundial? Cada país tem a sua democracia, não é não? Não existe democracia mundial. O mundo não se junta para eleger um líder mundial global. Não existe isso. Mas quem fala isso, Lula? É você. Quem falava isso é você. Tá aqui, ó, tá claro. Inclusive chamava ele de nazista e lunático. Mas vamos lá, vamos ver. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como pretendo o Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Não quer briga? Certeza. Se tem uma coisa que você fala e o tempo inteiro é contra o Donald Trump, contra o imperialismo americano, agora você fala que você não quer briga, por quê? O que mudou, Lula, de 3 meses para cá? Nem com a Venezuela, nem com os americanos. Mas claro, a Venezuela você não quer briga não, a Venezuela você quer que eles continuem a ditadura que estão do mesmo jeito, inclusive se depender de você vai financiar a Venezuela com o nosso dinheiro. Americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante. Lula, diplomacia. Me fala uma coisa, como é que é hoje você ser reconhecido no mundo inteiro como um apoiador de terrorista, de ditador e narcotraficante, que inclusive teve seu microfone cortado no evento da ONU?
O que diplomacia? O Brasil deixou de existir na diplomacia internacional, graças a você. Aí vem você falar de diplomacia, cara, não, tem que ter estômago. A voz desse cara não causa um mal-estar na gente? Não sei se você também, que dá um arrepio. E não uma desavença, e não uma encrenca. É esse país que nós vamos construir. Então, assim, Lula claramente agora já tá regando. Já tá, não queremos briga, vamos dar certo, vamos. Aí outra coisa, Donald Trump tá se aproximando da China justamente para desarmar os parceiros da China aqui na América Latina. Ele é muito esperto, ele não dá um ponto sem nó. E aí tem esse cidadão aqui que, para concluir, gente, 2025 não vai ser apenas o ano que vai acabar com a história e o potencial e a influência do Lula diante da política mundial, brasileira. Ele vai cair, esse cara, ele pode até chegar ao final do mandato dele, mas esse cara tá acabado. Isso é uma coisa que todo mundo já percebeu. Mas o melhor de tudo que dá para perceber também, que tá acontecendo no mundo inteiro, vai ser o fim da esquerda como nós a conhecemos. A esquerda vai deixar de ter relevância como teve ao longo de toda a minha vida. Vai fazer ali seus deputados, um federal, outro, vai encolher muito. Governadores não vão ser de esquerda, vai diminuir a existência da esquerda e em breve o Nordeste vai ser salvo também. E de certa forma a gente tem que agradecer esse cidadão aqui, ó, porque a esquerda se baseou totalmente para se resgatar na premissa de que esse cara voltando à presidência, a esquerda ia poder mostrar para o Brasil como que eles são bons para a população brasileira. O que nós estamos vendo? Uma destruição da nossa economia, de valores, da justiça, criminalidade subindo, e dessa vez nós temos a internet para poder mostrar o que realmente está acontecendo. Nos 2 primeiros mandatos do Lula não havia a internet, então o que prevalecia era o que a imprensa determinava. Agora já não é mais assim. Então 2025 vai ser um ano de muitas mudanças, isso você pode ter certeza, e 2026 a gente vai estar de volta no poder com o Senado. Lembrando, vou terminar todos os vídeos agora falando isso. O que vai importar em 2026 é fazer senadores que estejam dispostos a colocar ordem na casa. Vai fazer diferença o Trump? Vai fazer uma diferença pro Brasil? Que eu acho que é possível. Eu tô lendo a biografia do Musk. Ele não chamava atenção pela inteligência. Primeiro, Musk cresceu na África do Sul, em pleno apartheid, na década de 80. Então era um ambiente muito violento, assim. Então ele é acostumado com a violência. E tanto o pai quanto a mãe dele, eles eram de deixar os filhos largados. Deu para eles independência, criatividade e coragem. Então a primeira característica do Musk é de que ele não tem medo. Por isso que ele arrisca tanto nos negócios. O primeiro dinheiro que o Musk ganhou, ele fez um jogo com 13 anos. Vendeu por $500. Depois ele abriu uma empresa com o irmão. Ele pegou, com 18 anos, ele foi lá, ganhou uma grana e foi morar no Canadá. Com 28 anos. Ele vendeu a empresa dele. Era uma espécie de Google Maps. Por $308 milhões. Um milionário com 20 e poucos anos. Aí ele separou 4 milhões, pegou a diferença e abriu uma empresa chamada X.com. E ele queria fazer um banco digital. Ele já vislumbrava que o sistema de pagamentos, do jeito que estava, ia ter que mudar. E aí ele tinha uma empresa na mesma rua dele, que era a PayPal. E ele se fundia. Ele tinha 30 anos. E ele vendeu a PayPal em 2002 por 1,2 bi. Desses 1,2 bi, 260 milhões eram dele. Desses 260 milhões de dólares, ele separou um pouquinho e ele abriu a SpaceX. Ele não sabia nem como ganhar dinheiro com a SpaceX. A única coisa que ele queria era chegar em Marte. Ele abriu a SpaceX porque ele ligou para a NASA para saber quais eram os planos da NASA para uma missão tripulada para Marte. E ele descobriu que a NASA não tinha nenhum plano para chegar em Marte. Ele disse, mas como? Nós nunca mais vamos sair da Terra? Nós nunca mais vamos pousar na Lua? Será que a tecnologia não avança? Será que não há progresso? Ele começou a pensar nisso. Senão eu vou chegar a Marte. Por que eu tô contando a história do Musk? Porque esse cara não tem medo. E mais, ele odeia perder. Eu quero saber o que o Musk vai fazer quando ele for membro do governo americano. Porque pelo que eu estou lendo no livro, ele marca na paleta. Então eu acho que tem alguma chance do Trump ou do governo Trump, de certa forma, olhar para o que está acontecendo no Brasil, vai ser por influência do Elon Musk dentro do governo americano. Exatamente por eu conhecer ele a partir da biografia que eu tô lendo. Então eu acho que o Musk, se ele tiver esse senso, esse troço de vou atrás desse cara, que ele disse que um dia, nunca se esqueça daquele post do Musk com Alexandre Moraes atrás das grades. Ele disse, um dia eu vou te ver atrás das grades. Eu acho que pode vir daí alguma ajuda que nós tenhamos para acabar com a ditadura do judiciário. Já se instalou, né? Na verdade, o Brasil, vamos lá, né? O Brasil hoje é governado por uma junta. O Brasil já é comunista, né? Pelo menos na gestão. Nós temos uma junta de 11, mais um fantoche eleito para a presidência, mas é um fantoche, não manda em nada, é um boca aberta, que é o Lula. Então nós temos os 11 mais o Lula, que é esta junta que governa o país, não presta contas a ninguém. Se eles decidem, não tem a quem recorrer, é a ditadura. Só falta institucionalizar, só falta botar na Constituição. Todo o resto já está feito. Se nós temos uma chance de sair desse ciclo perverso, com a ajuda dos Estados Unidos,
Não é tanto pelo Trump, na minha visão, mas mais é porque o Musk, agora o Zuckerberg, que falou das decisões secretas, tribunais secretos da América Latina. Então eu acho que daí pode sair alguma esperança, de que o Trump olhe o Brasil e diz o seguinte: ou vocês coloquem ordem no barraco, dado essa ideia de os Estados Unidos voltarem a ser o farol da liberdade do mundo, ou vocês põem ordem no barraco, ou eu vou impor sanções aqui, por conta da ditadura aqui no Brasil. Obviamente, as forças políticas e econômicas do Brasil vão se mexer para derrubar o que está aí. Pessoal, e como acabamos de ver, os 4 planos aí de Lula poderão vir por água abaixo agora com o presidente Donald Trump à presidência aí dos Estados Unidos. E isso pode impactar diretamente a nação brasileira. O primeiro plano de Lula aí de regulamentar as redes sociais, o sucesso aí da Conferência do Clima no Brasil, a obtenção de fundos contra as mudanças climáticas e uma invenção financeira que também acabou ali irritando e provocando diretamente o presidente dos Estados Unidos, agora Donald Trump. Pessoal, e o pior pode estar por vir. Lula com certeza não gostou, e aqui no canal você vai ver aí os próximos passos, próximos acontecimentos após aí a posse do presidente Donald Trump. Por isso eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários.